Bom, meus amigos, estamos aqui de volta e eu quero dar continuidade ao assunto que eu iniciei no vídeo anterior. Será que você tem maus olhos? Ou será que você tem realmente bons olhos? Eu me recordo no início da minha caminhada na fé, um pastor auxiliar, muito bacana ele. Hoje ele não é mais pastor, mas continua sendo um filho de Deus. Eu suponho, porque nunca mais o vi. Mas eu lembro que ele fez uma brincadeira na roda, né, com os meninos ali. Eu fiquei um tanto quanto escandalizado, não porque o que ele fez foi errado, talvez foi inapropriado para o momento, diante das pessoas das quais ele estava, mas uma brincadeira. E aquilo para mim causou um certo espanto. Eu pensei que, pelo fato de eu pensar, né, que um pastor jamais brincaria, ainda mais daquela forma. Tudo era novo para mim. Eu fiquei ali um dia pensando naquilo, eu falei, olha, se ele está errado ou não, o problema é dele com Deus. Eu vou em frente, vou na minha fé e não vou olhar para ele diferente, até mesmo porque ele é humano. Quer dizer, eu apelei para a minha inteligência e o que ele fez não era nada demais, nada que eu pudesse condenar, nada que o desabonasse. Foi uma simples brincadeira e eu, por ser menino na fé, pensava que um pastor não brincasse. Mas depois eu entendi que pastor é ser humano igual a qualquer um, está sujeito a erros graves, gravíssimos ou menores, como qualquer outro tipo de pessoa. Isso depende dos olhos que ele tem. Então, por isso a questão, a pergunta que eu fiz inicialmente, será que você tem maus olhos? Ou será que você tem bons olhos? Vamos ver um exemplo aqui no texto sagrado, quando Jesus ele foi ao encontro dos saduceus. Olha o que ele disse a eles, lá em Mateus capítulo 16. Diz assim, e chegando-se aos fariseus e aos saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Então você vê que eles foram na intenção de provar o Senhor Jesus, pedindo um sinal do céu. Isso aqui já é uma característica nítida de quem não tem bons olhos. Ou seja, de pessoas que são incapazes de perceber as manifestações do poder de Deus. Pessoas que não têm a sensibilidade espiritual para detectar a presença da maior divindade, ainda mais diante do qual eles estavam. Eles duvidavam, vendo o que viam, ouvindo o que ouviam, eles não entendiam que quem estava diante deles era o Filho, o próprio Filho de Deus, em pessoa. Olha que maus olhos esses tinham. Esses eu posso dizer que tinham péssimos, não eram nem maus, eram péssimos, horríveis olhos, que não os permitia compreender aquele momento. E Jesus ele fala sobre isso. Ele disse assim, Jesus respondendo disse-lhes, quando é chegado a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face dos céus e não discernis os sinais os sinais dos tempos? Em outras palavras, vocês sabem, olhando para o céu, quando vai chover, quando não vai, quando vai fazer frio, quando vai calor, mas não conseguem compreender o que está acontecendo. Quer dizer, os olhos, ou seja, a condição espiritual deles não os permitia compreender e nem conhecer quem estava diante deles, e nem tampouco os acontecimentos. Eles não entendiam, não tinham discernimento dos fatos. Então esse é o pior problema para uma pessoa, é ter maus olhos. Ela não compreender, por exemplo, depois a gente vai chegar nesse ponto, mas ele deu algumas dicas, alguns sinais, indícios do final dos tempos. Ele disse que haveria fome, terremotos em vários lugares, o ódio, guerras, rumores de guerras, e tudo isso a gente tem visto, mas o que a gente percebe é que a sociedade ainda tem maus olhos, inclusive religiosos, pessoas que se dizem de Deus, pessoas que dizem crer em Deus, mas cometendo certos absurdos a essa altura do campeonato, porque para elas os acontecimentos não estão servindo de nada. O que deveria ser-lhes um alerta, para eles é só um acontecimento normal. Então é importante avaliarmos, será que temos bons ou maus olhos?
Se você consegue discernir, compreender o que está acontecendo e assim se esquivar daquilo que é mal, significa dizer que os seus olhos são bons. Mas se você ainda não compreendeu, peça a Deus que abra os seus olhos, peça a Deus que ilumine o seu entendimento para que a sua alma possa ter paz. Espero com essa palavra ter te ajudado. Não perca o próximo vídeo, vamos falar ainda sobre isso. Que Deus te abençoe e que a poderosa mão de Deus esteja sobre a tua vida e te faça feliz em nome do Senhor Jesus.